Bom, gente, continuando então, a gente estava falando no vídeo anterior sobre o Salmo 75, né, que é o Salmo de Asaf, também é um salmo de gratidão, e só concluindo ele, fala também, inclusive em Zacarias capítulo 2, verso 1, fala sobre esse juízo de Deus que vai se estender a todas as nações. A gente vê que Deus, quando ele se manifestou a Abraão, ele disse para Abraão que em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, Deus estava pregando o evangelho para Abraão, né, estava chamando Abraão e dizendo que todo mundo ia herdar as promessas que Deus estava fazendo a Abraão através de Abraão, que é o pai da fé. Nós temos fé, nós que somos da fé, somos filhos de Abraão espiritualmente, porque Abraão é o pai da fé. Mas também tem o lado mau, o lado ruim. Todas as nações também vão herdar os juízos de Deus que foram decretados sobre Israel. Ou seja, todos os ímpios. Então, tanto bênção como maldição, primeiro vem com o judeu, primeiro vem ali com o povo de Deus, mas vai se estender também a todas as nações. Jeremias, capítulo 25, verso 15, fala sobre isso. Capítulo 48, verso 26, fala sobre isso. Capítulo 49, verso 12, 51, 17, Isaías 51, 7, Ezequiel 23, 31 e Apocalipse, capítulo 14, verso 10. Fala o quê? Fala sobre a taça da ira, né? A taça da ira que Deus vai derramar sobre todas as nações, que a gente leu aqui no verso 9, pois na mão do Senhor há uma taça em que fermenta um vinho com especiarias, ele o derramará até as escórias o sugarão, e todos os ímpios da terra o sorverão. Então a gente vê aqui o juízo de Deus para todas as nações. E aí, concluindo o salmo, ele diz: quanto a mim, anunciarei para sempre, tocarei para o Deus de Israel, quebrarei a fronte de todos os ímpios, e a fronte do justo se levantará. Então a promessa, né? Que a fronte do justo, muitas vezes, pessoas que andam aí abatidos, são servos de Deus, são perseguidos, muitas nações perseguem os cristãos, né? Muitos andam aí com as suas frontes baixadas por causa disso, mas a promessa de Deus é que a fronte do justo se levantará ainda, ou seja, aquele que hoje está sendo humilhado, aquele que hoje está sendo rebaixado, ele ainda vai ter honra, ele ainda vai andar de cabeça erguida, vai ser honrado pelo Senhor. Deus, ele reverte a nossa história. Então, se hoje você está passando aí por dias de afronta, de humilhação, creia que este salmo é uma palavra para nós, que um dia ainda nós teremos a nossa honra, teremos a nossa vitória. É um estudo, né? Mas às vezes também Deus, ele quer falar alguma coisa, ele quer também trazer uma mensagem, a gente tem que deixar o Espírito Santo fluir. Né? É um estudo sobre o livro de Salmos, mas toda vez que a gente prega a palavra de Deus, que a gente fala a palavra de Deus, Deus se manifesta também. Amém? Bom, Salmos, esse foi alguns dos salmos sobre gratidão. Os salmos de louvor, né? Salmos de louvor, a terceira categoria, são 5. Salmos de louvor, a maioria dos salmos, né, são salmos de louvor, inclusive a palavra salmo, que a gente já viu na semana passada, é sobre isso, né? Louvai a Deus com instrumentos de corda, louvai a Deus no saltério. A palavra salmos também, ela traz essa alusão. Salmos de louvor são os principais, mas a gente separou alguns aqui, ou melhor, a apostila separou alguns aqui, né? O Salmo 146, o Salmo 147. Vamos ver o Salmo 146. Eu vou ler o Salmo 147, que é o tema dessa parte da lição. Salmo 147, o verso 1. Louvai ao Senhor, pois é bom cantar ao nosso Deus. Doce é o louvor. E também dá um entendimento esse versículo de que Deus, ele é doce, né? Que Deus, ele é um Deus doce. O Espírito Santo, né? Ele nos trata com doçura. Muitas vezes, quando o Espírito Santo ele fala conosco para nos exortar, né? Para nos ensinar,
ele fala de forma doce, para que a gente se convença, inclusive, né, da forma que ele fala. Só Deus sabe a forma que ele fala, que ele nos convence, né? O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, né? Ele não joga na nossa cara, né? Jesus também é doce, né? Quando Jesus ele se dirigia ali aos pecadores, né? As pessoas que eram rejeitadas ali na sociedade, né? As pessoas que viviam à margem, Jesus ele se manifestava a essas pessoas com doçura, e essas pessoas eram cativadas e elas mesmas, elas decidiam mudar, decidiam agradar a Deus, porque viam ali a manifestação doce de Jesus, de Deus, né, do Espírito Santo, da Trindade, e é o que o Salmo 147 está dizendo. Né, doce é o louvor, mas dá também entendimento que Deus é doce, né, que o nosso Deus ele nos trata com doçura. O Senhor reconstrói Jerusalém, reúne os exilados de Israel, ele cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos. Então, olha só que interessante. O coração despedaçado, o ferimento, não é um ferimento físico. Né? A pessoa que tem um coração despedaçado morre. Né? Não é um ferimento físico. É um ferimento na alma. Muitas vezes as pessoas elas foram feridas na sua vida, né? Seja um relacionamento de amizade ou de relacionamento marido e mulher. Muitas pessoas foram feridas. Mas o Salmo 147, que é um salmo de louvor a Deus, está dizendo que Deus ele cura essa ferida, que Deus cura essa enfermidade. Então, se nós estamos passando, se nós temos algum tipo de ferimento no nosso coração, na nossa alma, este salmo ele serve justamente para essa situação, para essa ocasião, e mostra para a gente que independente da ferida, que independente da enfermidade que a gente tem na nossa vida, no nosso coração, Deus ele está disposto a curar. E o salmista fala sobre isso. Ele cura os corações despedaçados e cuida dos ferimentos. Ele conta o número das estrelas e chama cada uma por seu nome. Olha que interessante. Isaías também fala sobre isso, no capítulo 40. Isaías também fala que Deus ele conhece todas as estrelas e as chama pelo seu nome. E quem sabe quem escreveu esse Salmo 147 não seja o próprio profeta Isaías, né? A gente não sabe, a gente sabe muitos salmos, a gente não sabe quem são os autores, mas tem muitos versículos aqui que são ditos nesse salmo que Isaías também fala sobre isso. Nosso Senhor é grande e onipotente, e sua inteligência é incalculável. Isso também está em Isaías, capítulo 40. O Senhor sustenta os pobres e rebaixa os ímpios no chão. Novamente falando do cuidado de Deus para com os pobres, né? E a gente já falou sobre pobreza. Pobreza não é só a pobreza material, é a pobreza de espírito, né? Você reconhecer que você precisa de Deus, né? É a humildade, né? Que é o tema de muitos profetas menores também que a gente estudou, que é o tema lá do Sermão do Monte que Jesus fez. Bem-aventurados os humildes de coração, os pobres de espírito, né? Se você reconhece que você precisa de Deus, você é humilde, você é um pobre de espírito, e é você que vai ser abençoado. É esse tipo de gente que Deus quer abençoar, pessoa que reconhece que precisa de Deus. Não aquela pessoa orgulhosa, arrogante, que acha que ela é suficiente, né? Entoai ao Senhor o louvor, verso 7. Cantai ao nosso Deus com a harpa. Ele cobre o céu com nuvens, preparando a chuva para a terra. Faz brotar ervas sobre os montes e plantas úteis ao homem. Ou seja, está dizendo que Deus ele cuida, né? Ele cuida do ser humano. Fornece alimento ao rebanho e aos filhotes do corvo que grasnam. Então a gente vê o cuidado de Deus não só com o homem, mas com os animais também. Deus se importa, né, com toda a sua criação. O Salmo 146 também fala sobre isso. O Salmo 148 é um coro de aleluias, né? A gente vê que já começa com a palavra aleluia, né, no Salmo 148.
Louvai ao Senhor no céu, louvai-o nas alturas, louvor cósmico, né, que pega toda a criação, inclusive passa até para o universo, né? Louvai todos os seus anjos, louvai os seus exércitos todos, louvai o sol, a lua, louvai os astros, todos de luz, louvai os céus dos céus, águas acima dos céus. É um coro de aleluias esse salmo. A palavra aleluia, hallelujah, que significa adorai ao Senhor. Né? Nós temos o nome de Deus aí, e aqui a abreviação do nome de Yahvé no final, né? Que é halo, que significa louvai, e Yah, que é o nome abreviado de Yahvé, né? Que é o nome do Senhor. Então a palavra aleluia significa isso, louvai a Deus, louvai ao Senhor. O Salmo 140, então do Salmo 147, 146 até o Salmo 149 são salmos de aleluia. Vamos dar uma olhada no Salmo 149 também, que também é um salmo curtinho. Todos esses salmos aqui, eles têm a palavra aleluia, né? Por isso que são coros de aleluia. Salmo 149, que é um hino triunfal. Cantai ao Senhor um cântico novo, seu louvor na assembleia de seus fiéis. Alegre-se Israel com aquele que o fez. Os filhos de Sião festejem o seu rei. Louvem seu nome com danças. Toquem para ele cítara e tambor. Então, repara que quando a gente vai cultuar a Deus, envolve tudo, né? Envolve até danças aqui, né? Os judeus, eles dançavam na presença de Deus, eles se alegravam. E a gente vê que hoje, em muitos lugares onde é cultuado o nome de Deus, parece que é mais um velório, né? do que uma festa. E os salmos, eles mostram que os judeus, quando eles adoravam a Deus, eles festejavam, né? As pessoas têm facilidade hoje para festejar muitas coisas, né? Pula, dança, se alegra quando ganha alguma coisa, né? Quando é promovida, né? Quando recebe alguma coisa, a pessoa pula, festeja, mas quando vai fazer para Deus parece que está indo no velório, né? Parece que está indo num cemitério, né? Mas para Deus tem que ser mais ainda, porque Deus é que nos dá alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, para Deus, quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, a gente tem que fazer com festa, com alegria, celebrando, se alegrando, com todas as forças, né? A palavra de Deus diz sobre isso. Amai ao Senhor de todo o vosso coração, de todas as vossas forças. Então, se a gente oferece para Deus só as migalhas, né, da nossa vida, então que fé é essa? Então, esses são os salmos de louvor, né, que são os principais. Deus cura os corações, como eu já falei no versículo 3 do capítulo do Salmo 147. Deus aprecia os que o temem, né, não os que confiam na sua própria força. O Salmo 147, verso 10, verso 11, ele não se compraz com o vigor do cavalo, nem aprecia os músculos do homem, né? Ou seja, a suficiência vem de Deus. As pessoas muitas vezes se gabam da sua força, no caso aqui cavalos, por quê? Porque nessa época aqui não tinha carro, não tinha meio de transporte, né, como hoje, então o meio de locomoção eram os cavalos, né, e principalmente na guerra. Então quanto mais cavalos uma nação tivesse, mais eles se gabavam, né? Os egípcios, por exemplo, eles tinham milhares, centenas de milhares de cavalos, era um exército temido na época, o exército egípcio. Então eles se gabavam, né, deles terem essa quantidade imensa de cavalos, se gabavam também de serem guerreiros, de serem fortes, né, de serem valentes, né? Só que o salmista está dizendo que Deus não se agrada nisso, né? Deus se agrada naqueles que temem a Ele. Então o segredo de vencer uma batalha, de vencer uma guerra, não é ter numerosos cavalos e ser forte e preparado. O segredo de vencer uma batalha é temer ao Senhor, temer a Deus, porque é Deus que nos dá a vitória sobre as guerras. Também o Salmo 107, o versículo 4 primeiro, o versículo 4 do Salmo 147, desculpa, o versículo 15, ele diz o seguinte: ele envia suas ordens à terra,
e sua palavra corre velozmente. Esse é o Salmo 147, verso 15. Ele envia suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. O profeta Isaías, no capítulo 55, ele fala que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, né? Que a palavra do Senhor, ela cumpre aquilo a que ela foi destinada, né? Então, é a manifestação também, é uma revelação também aqui sobre Jesus. Porque quem é a palavra de Deus? Jesus é a palavra de Deus. E a gente vê aqui a revelação de Jesus, a revelação da palavra, né? Que está escrito lá em João, no princípio era a palavra, era o verbo, né? Em outras versões era o verbo estava com Deus, o verbo é Deus. A gente vê aqui a manifestação, ele envia sua ordem, até a sua palavra corre velozmente. E aí eu separei o Salmo 107, versículo 20, ele fala mais claramente sobre esta palavra. Salmo 107, eu vou ler aqui na minha versão, Salmo 107, o versículo 20, olha o que diz aqui na minha versão. Salmo 107. Eles trocaram. Não é esse não, esse é o 106. 107. Enviou sua palavra para curá-los. Olha só, falando sobre a palavra de novo. Enviou sua palavra para curá-los e da cova arrancar a sua vida. Então, repara que o salmista aqui está dizendo que Deus enviou a sua palavra para que as pessoas fossem curadas. Quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo de Deus? Se a gente for ler lá em Mateus capítulo 8, olha só o que diz em Mateus capítulo 8, versículo 8. Olha como a palavra de Deus ela revela coisas tremendas, né? Revela coisas, se a gente está atento, a gente pega detalhes aqui da palavra, e o Espírito Santo nos revela também, né? Detalhes aqui que tem na palavra de Deus. Mateus 8, verso 8, fala sobre o centurião de Cafarnaum. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia: Senhor, meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes ou dores terríveis. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Olha só, que a gente leu lá no Salmo 107, verso 20. Deus ele envia a sua palavra para quê? Para curar. Jesus, que é a palavra, ele está dizendo: eu irei curá-lo. Por quê? Porque ele foi enviado por Deus para isso. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas o quê? Uma palavra. Olha a fé do centurião. Parece que ele conhecia o Salmo 107. O centurião não era judeu, né? O centurião era romano. Mas aqui ele deu uma demonstração de fé tão grande que Jesus depois ele fala o seguinte, continuando aqui: e meu criado ficará são. Com efeito também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. A gente viu lá no Salmo 147, verso 11, verso 15, né? Salmo 147, verso 15, ele envia suas ordens, olha só, palavra ordem, envia suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. E o centurião fala justamente isso. Com efeito também eu estou debaixo de ordens. Estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Quando digo ao meu servo faze isto, ele o faz. Então o centurião aqui romano, ele estava descrevendo o Salmo 107 e estava descrevendo o Salmo 147, que Deus ele dá comando, Deus ele enviou a sua palavra para curar. Era isso que o centurião estava dizendo: olha, eu sei, em outras palavras, eu sei que o Senhor é a palavra de Deus, eu sei que o Senhor é o verbo de Deus, que Deus enviou o Senhor para curar, enviou a sua palavra para curar. Eu também sou uma pessoa que tenho pessoas que estão sob as minhas ordens,
Se eu mandar alguém fazer isso, a pessoa faz, porque ela está debaixo da minha autoridade. E eu sei que o Senhor tem autoridade também para curar, porque te dado isso por Deus. Quando Jesus ele ouve isso, o centurião que nem era judeu, nem era do povo de Deus, Jesus, olha o que fala no versículo 10, no capítulo 8. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Ele ficou admirado pelo que o centurião falou. Porque o centurião fez um resumo ali do ministério de Jesus, não sendo judeu. Ficou admirado e disse aos que o seguiam. Quem que seguia Jesus? Os judeus, né, principalmente. Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Então, o centurião deu uma lição de fé ali para aqueles que eram considerados os embaixadores da fé, os representantes da fé. E Jesus ele disse, eu não encontrei ninguém em Israel. Por que Israel? Porque Israel é onde veio a fé, né? Abraão é o pai da fé. Então, Jesus dizendo que nem mesmo aonde deveria ter uma fé como esta, que este homem manifestou, eu encontrei. Uma palavra tremenda. Ele revelou aqui o ministério de Jesus, parece que ele conhecia o Salmo 120, parece o Salmo 107, e conhecia o Salmo 147. Olha como Deus ele revela coisas para a gente em detalhes, né? Coisas simples, coisas detalhistas. Se a gente deixar passar aqui, são pérolas que Deus revela para a gente. E aí, continuando, esses são os salmos de louvor, que vai do Salmo 146 ao Salmo 147, né, até o Salmo 150, são salmos de aleluia, né, coros de aleluia, cânticos de aleluia, que a gente viu. Os salmos históricos, né, que é o quarto tipo de salmo, os salmos históricos, fala sobre o êxodo, fala sobre a peregrinação, as guerras e o cativeiro. E realmente, se a gente pegar, por exemplo, o Salmo 78, se você não conhece a história de Israel, se você não conhece como tudo aconteceu, o Salmo 78 conta a história de Israel de ponta a ponta, desde o êxodo até Davi, né? Então é um resumo, é um salmo de Asaf também, um salmo do profeta que era cantor, era profeta e era instrumentista, né? Olha os dons que Deus deu para esse homem. A serviço de Deus, né? Porque Deus, como eu falei na semana passada, Deus nos dá esses dons para nós oferecermos a Ele, para que o nome dele seja exaltado, não para o nosso ego, né? O Salmo 78, vamos abrir lá no Salmo 78, é um dos salmos mais longos da Bíblia, né? Com exceção, tirando o Salmo 119, provavelmente é o salmo mais longo da Bíblia, o Salmo 78, que é um resumo da história de Israel. Claro que eu não vou ler aqui o Salmo 78, porque é muito extenso, né? Mas você pode acompanhar aí, eu separei só alguns versículos interessantes aqui. Por exemplo, Salmo 78, verso 3, verso 4. Até quando vai tua ira, Senhor? Até o fim? Teu ciúme... Desculpa, gente, esse é o Salmo 79. Salmo 78. Salmo 78. Verso 3 e verso... Salmo 78, verso 3 e verso 4, que eu tinha separado aqui. O que nós ouvimos e conhecemos, o que nos contaram nossos pais, não o esconderemos a seus filhos, nós o contaremos à geração seguinte. Inclusive foi uma ordem que Deus deu para Moisés no deserto, né? Porque a lei não estava escrita ainda, estava sendo compilada, então eles passavam como? Oralmente, contando, né? De geração a geração, contavam para os filhos contavam para os netos, as coisas que aconteceram lá no Êxodo, né? Os milagres de Deus, a manifestação sobrenatural de Deus lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, né? Então isso aí era narrado oralmente, passava de geração em geração. E é justamente o que o salmista está fazendo aqui, né? Povo meu, escuta a minha lei, dá ouvido às palavras de minha boca. Abrirei minha boca numa parábola, exporei enigmas do passado.
Inclusive, Mateus, o evangelista Mateus, ele cita esse versículo aqui, falando sobre por que Jesus falava em parábolas. Né? Aí ele cita, por isso que Asaf, ele é chamado também de profeta, porque Asaf também, a gente vê Deus falando na boca de Asaf. Os louvores do Senhor e seu poder, verso 4, e as maravilhas que realizou, ele firmou um testemunho em Jacó e colocou uma lei em Israel. Realmente isso aconteceu quando o povo saiu do Egito, né? Quando o povo foi para o deserto. Deus se manifestou ao povo no deserto e ali Deus ensinou a lei. Deus ensinou os mandamentos, né? Os estatutos. E aí ele descreve tudo o que aconteceu. Também fala que depois que atravessaram o mar, Deus os guiou com uma nuvem de dia e com a luz de fogo durante a noite. Né? Isso está lá no verso 14. Fendeu a rocha e saiu água. Né? Lá quando teve aquela contenda lá, né? As águas de Meribá, né? Que teve aquela dúvida se Deus estava no meio do povo ou não. Até Moisés perdeu a bênção, né? Até Moisés foi proibido de entrar na Terra Santa, né? Porque Moisés ficou irado ali. E aí continua falando, mas continuaram pecando contra ele. Né? Aí chega a parte triste do Salmo, né? É a parte que o povo, que Deus ele se levantava contra o povo e muitas vezes eles eram destruídos justamente por causa dessa dúvida, né? Desses pecados que o povo cometia, mesmo tendo visto tantos sinais, tantos milagres, Deus se manifestando de tantas maneiras, mesmo assim o povo era incrédulo, né? Mesmo assim o povo duvidava. E é um dos pecados mais terríveis do homem é a incredulidade. Né? Primeiro a soberba, que a gente falou no vídeo anterior, depois a incredulidade. Então a soberba e a incredulidade são coisas que destroem o ser humano, né? Que destroem, que atraem maldição e destruição. Verso 19, falaram contra Deus, caso Deus poderia preparar uma mesa no deserto. Olha só, zombavam de Deus também. Né? Poxa, estamos aqui no deserto passando fome. Acaso Deus pode preparar uma mesa aqui para a gente? Né? Isso aqui é blasfêmia, isso aqui é zombaria. Né? Por isso que esse povo foi destruído. E poucos entraram na terra de Canaã. Dessa geração aqui só entrou 2 pessoas, né? Que foi Caleb e Josué, os únicos 2 ali que creram até o fim. Porque dessa geração aqui que ficou 38 anos no deserto, foi uma geração que foi totalmente destruída, né? Foi destruída. Por que 38 anos? Não são 40 anos? São 40 anos, mas eles saíram do Egito ali e chegaram em Canaã, né? Chegaram na Terra Prometida em 2 anos. 2 anos. Quando eles chegaram na Terra Prometida, que eles duvidaram, né? Que aqueles espias lá, eles começaram a difamar a terra. Quando eles chegaram na Terra Prometida, Deus falou, agora vocês vão voltar para trás. Vocês vão voltar para trás até o caminho do Egito, até o caminho do mar, né, do Mar Vermelho, que vocês atravessaram. E aí eles ficaram mais 38 anos. No total deu 40 anos que eles peregrinaram ali no deserto. Deus tinha feito um milagre tão extraordinário no Mar Vermelho, de abrir o Mar Vermelho. Parece que Deus estava agora pagando ironia com ironia, né? Mandando eles voltarem para o Mar Vermelho. Vocês vão voltar agora para o Mar Vermelho para vocês se lembrarem do que eu fiz lá, há 2 anos atrás, quando eu abri o mar e vocês passaram. Vocês se esqueceram, então vocês vão ter que voltar. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Deus faz um milagre, né? Mas com o tempo a gente esquece do milagre de Deus, começa a murmurar, e aí Deus cria situações na nossa vida para a gente se lembrar, a gente dá passo para trás, a gente volta para trás, a nossa vida regride. Toda vez que a gente murmura, que a gente reclama, a nossa vida ela volta para trás. É como se eu estivesse dando passos para trás. Por que Deus faz isso? Para me lembrar que um dia Deus fez algo na minha vida. Deus fez um milagre na minha vida. Então, este é o Salmo 78, que conta a história, um trecho da história de Israel, né? Até o rei Davi. Fala também do rei Davi, que Deus levantou o rei Davi como o pastor, né, o pastor das ovelhas. Né, isso está lá no versículo 67. Né, vamos dar uma olhadinha,
só para a gente encerrar, Salmo 78, versículo 67. Rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Elegeu a tribo de Judá e o monte Sião que ele ama. Construiu seu santuário como as alturas, como a terra que fundou para sempre. E aí verso 70, né? Verso 70. Escolheu Davi, seu servo, tirou do aprisco das ovelhas, da companhia das ovelhas, fê-lo vir para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou com coração íntegro e conduziu-os com mão sábia. Aí termina o Salmo 78, falando sobre Davi, que era contemporâneo de Asaf. Por isso que Asaf não continuou a história, né? Porque ele só contou a história até o tempo dele. E fala sobre Davi, fala que Deus ele rejeitou as 10 tribos, né? Ainda não havia, as 12 tribos ainda não haviam se separado, mas o profeta Asaf já estava revelando, né, que Deus ele iria escolher somente a tribo de Judá, né? E o rei Davi era representante da tribo de Judá. Vou dar mais uma pausa, e aí quando eu voltar a gente vai falar sobre os salmos imprecatórios e depois os salmos da lei. Só um minuto.